Está começando agora o programa Mulheres Virtuosas. Os planos de Deus. Aqui na Web Rádio Assembleia de Deus. Ele vai fazer o melhor por Mulheres Virtuosas. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Estamos dando início a mais um programa Mulher Virtuosa. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2024. E você que está aí do outro lado, ligadinho nesta programação. Gostaria primeiramente de agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade e também já te convidar a participar conosco, compartilhando aí no seu grupo do Zap. Vai lá no YouTube também, ativa o sininho e todas as vezes que estivermos com uma programação ao vivo, você será notificado. Hoje é um dia em especial, pois somos gratos ao Senhor por mais uma manhã, por um domingo, na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Deitamos, acordamos, estamos aqui respirando e agradecendo ao Senhor por todos os seus benefícios. Desde já gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Também gostaria de saudar toda a União FADESMIC. Nós, aqui do campo de São Miguel dos Campos, que fazemos o grupo da União Feminina. Também gostaríamos de estar saudando você que está aí do outro lado, até aqui no nosso estado, até mesmo fora do nosso estado. Gostaria também de saudar os missionários que estão em campos, né, fazendo missões. Nossa irmã Luciana Freita, a paz do Senhor para todos. Fique conosco ligadinho. E você que faz parte aqui do campo de São Miguel dos Campos, as nossas irmãs que estão aí ligadinha, compartilha aí no grupo do Zap da sua congregação, lá no grupo de senhoras, jovens, crianças, senhores. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. E vamos de musical, dando início a essa tarde abençoada. Ouçamos.
Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fidelidade, sua fidelidade. Oh, Senhor, a sua fidelidade é tão profunda, tão real. Por toda a minha vida eu vou proclamar que és rico em amor e grande, grande é a sua fidelidade. Fiel a mim é sua fidelidade, tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade, me basta a sua fidelidade. Sua fidelidade. Glória a Deus. Nos basta a tua fidelidade, Senhor. A tua fidelidade sobre a nossa vida. Somos gratos, meus irmãos, ao Senhor, né? Por cada gesto de carinho qual o Senhor tem demonstrado para comigo e para com você. Pois estamos aqui gratos ao Senhor por mais um dia na sua gloriosa presença. Meus queridos, já está nos acompanhando aqui conosco, né? Nos saudando com a paz do Senhor. Nossa querida irmã Alcione Vieira, ela é lá da congregação Hélio 2, a paz do Senhor, minha querida. Também temos aqui a Maria Purificação, também saudando a todos com a paz do Senhor. Nosso ouvinte assíduo, nosso irmão Adilson Vicente, que está ali, né, na capital, em Maceió, está ali a trabalho, que Deus te abençoe poderosamente. Também vamos ter Felipe Santos, né, está nos saudando com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estou em Jaciara, Mato Grosso. Bem-vindo, Felipe. Também temos a Elda Pereira, também nos saudando com a paz do Senhor. E a nossa querida irmã Elda está falando lá de Colina do Sul. Glória a Deus, acredito que seja de João Pessoa. Olha que bênção, meus amados. Temos aqui também nossa companheira Lenira Fabrício, nossa companheira que sempre está aqui conosco também na programação Mulher Virtuosa, nossa querida Maria Clara Lima, né, ali a sogra da nossa irmã Miriam Mical, também está nos saudando com a paz do Senhor. Também temos a Késia Rejane, que também está nos acompanhando. Temos também aqui a missionária Luciana Freitas, está saudando nossa irmã Miriam e todas as nossas companheiras. E também aqui, né, acaba de chegar em nossos estudos, programação ao vivo, né, irmã Miriam? Então, Nossa querida irmã Miriam. são os imprevistos da vida. Estamos saudando aqui com a paz do Senhor. Amém. Nossa irmã Luciana Freitas, ela está falando assim, irmã Miriam. Saudações de Labrija, Espanha, né? Deus continue abençoando este lindo trabalho. Deus abençoe a irmã Miriam e suas companheiras. Amém. Irmã também, Niva Nildes. Eita, quase que não sai. Quase que não saía. Isso, Tereza está nos saudando com a paz do Senhor. Glória a Irmã Alice Deus. Vicente também está pedindo oração. Estaremos orando no final da programação. Amém. Amém, glória a Deus. Passou um hino? Sim, o primeiro já ouvimos. Então. E agora vamos... quero saudar a todos com a paz do Senhor.
dizer da nossa alegria, né, de estar aqui mais um programa, Mulher Virtuosa, e podemos assim dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi uma semana de bênçãos, creio que vocês também desfrutaram, né, dessas bênçãos que o Senhor nos dá, e de poder estar aqui juntamente com vocês, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID e contribuindo também com a obra do Senhor e orando, buscando a Deus, juntamente com vocês, pedindo ao Senhor a sua graça, renovo para estarmos aqui a cada semana e assim contribuindo para que o reino dele cresça. Nós somos seus cooperadores. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador passa a ter esse compromisso. É um missionário. Aonde você estiver, pregando, trabalhando, na sua casa, setor de trabalho, aonde estiver. É um campo missionário. E o Senhor quer que façamos assim. Fale dele, pregue a sua palavra. Glória a Deus. Gratos por mais um programa. Sim. E saudando a todas as irmãs aqui do campo, ao FADESMI, que é a União de Mulheres da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, como também ao UNEOADESMIC, que é a União de Esposas de Obreiros. Também queremos saudar e vamos ficar até o final juntinhos, meditando na palavra do Senhor e desfrutando também dos hinos que também nos traz uma mensagem de Deus cantada. Agora, vamos ouvir agora o novo clipe da Mical. É um clipe que ela gravou recentemente. Tua é uma mensagem evangelística que fala que a glória de Deus, Ele que nos tirou das trevas, e assim estamos adorando, servindo e dando a Ele toda a honra e toda a glória. E gratidão por Ele estar vivo e ter nos resgatado do mundo. A minha esperança. Glória a Deus. Eu falei tua mas é minha esperança. Muito obrigada. E no estúdio, o irmão Vinícius, que já queremos agradecer a sua cooperação. Hoje o irmão Jair não está, porque também passa a semana aqui, né, trabalhando. Isso. E hoje é o dia do Vinícius, é um jovem que está também fazendo a obra do Senhor. Vamos ouvir Minha Esperança. Desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito, minha esperança está em Jesus. Imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração. O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou, sou perdoado, o Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço, minha
Deus. Nossa esperança está em Jesus. Dele vem o refúgio, o socorro, o alívio, a solução para todos os nossos problemas. Vem dele. Minha esperança, nossa esperança está em Jesus. Ele que pagou alto preço na cruz do Calvário. Glória a Deus. Levou sobre si pecados, dores, enfermidades, tudo que era nosso, ele levou em resgate das nossas almas, das nossas vidas. E é por isso que hoje estamos aqui. Amém? Vamos agora, a irmã Joelma, ela vai também ministrar uma palavra. Glória a Deus. E estaremos orando e Deus vai falar com cada um de vocês, com todos nós. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35 em diante, que tem por título Deus apazigua a tempestade. Capítulo 4, versículo 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. O versículo 37 diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? O 39 diz: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E o versículo 40 diz: E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, essa passagem ela é muito importante e edificante para nossas vidas. Aqui nós conseguimos ver e contemplarmos a grandeza, a autoridade que o nosso Jesus exerceu naquele momento e exerce até os dias de hoje sobre as nossas vidas. Aquelas pessoas estavam ali com o Senhor em um momento da sua vida muito marcante, o qual Deus permitiu que eles passassem pelaquela tempestade. A palavra de Deus diz que eles sentiram muito medo, ficaram apavorados, começaram a temer e a questionar e mandaram chamar o mestre, despertando o mestre, pois a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E quantas das vezes na nossa vida, na minha vida, não é assim? Desta mesma maneira. O Senhor está no nosso barco, convidamos Ele para adentrar nos nossos lares, convidamos Ele para adentrar sob o controle da nossa família, mas que em algum momento da nossa vida o Senhor permite que a tempestade assole. E quantas das vezes nós não perguntamos: Senhor, Senhor, não estás vendo, Senhor, o que estou passando? Estou quase a perecer. Jesus, tu disse que seria comigo. O Senhor falou que estaria comigo, independentemente da situação, da adversidade que eu estivesse passando. A palavra de Deus diz que o versículo 39, o Senhor Jesus disse assim, olhe, repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Porque onde o Senhor Jesus está, onde Jesus habita, há mudança, há transformação. Independentemente do vento, da tempestade, o qual você estiver passando no dia de hoje, o Senhor, Ele é fiel para dizer: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, porque eu estou no controle de tudo. A palavra de Deus diz que sentiram uma grande
um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas o mais interessante é que no versículo 39, responderam, ele despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E o versículo 40, e disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Por que estão tão apavorados? Vocês ainda não têm fé suficiente para acreditar que eu estou no controle de tudo? Nesta tarde o Senhor está perguntando para mim e para você: tenha fé. Ele está dizendo: não se abale, não se apavore, não fique temeroso. Creia tão somente que eu sou o mesmo Deus, aquele que operou no passado e que opera no dia de hoje na tua vida. Aqueles que estavam em volta, que presenciaram aquela tempestade, aquela grande bonança ali, a palavra de Deus diz que eles começaram a questionar entre eles e a dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus o qual eu sirvo. Aquele que não perde o controle de nada, que tudo está sobre a palma das suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Talvez você esteja imaginando, ou até mesmo dizendo: eu estou só neste vale, nessa tempestade. A adversidade tem sido tão grande que eu me sinto tão só. Creia tão somente que o Senhor, Ele é contigo. Aleluia, glória a Deus. Deus tem falado no dia de hoje: eu não te deixei só. Eu sou aquele que aquieta o vento e o mar, pois eles me obedecem. Aleluia. Sabe, meu querido, essa situação que você está passando, Deus está no controle de tudo. Nada é por acaso, tudo tem um propósito, aleluia. E alegre-se, sim, alegre-se, pois o Senhor está no controle do teu barco. Mas de maneira nenhuma queira pular fora. Não queira de jeito nenhum, de maneira alguma, dizer assim: eu irei desistir, eu irei pular do barco. Aleluia, permaneça firme, avante, crendo que Jesus é contigo, aleluia. Porventura ele falaria e não cumpriria, aleluia, glória a Deus, pois o meu Deus, ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa de nenhuma promessa que ele tem feito na minha vida e na tua vida. E ele faz além, glória a Deus, aleluia. Então nesta tarde eu deixo para a tua meditação, aleluia. Por que sois tão tímido? Ainda não tens de fé? Pois o Senhor está no controle de tudo. Amém, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos. Grande é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar ouvindo Se Isto Não For Amor. Aleluia, glória a Deus. É uma mensagem que fala sobre o amor de Deus, a misericórdia. Creia, Ele está no barco. Aleluia. Ele não vai te desamparar. Eu creio. Ele é o mesmo Deus. Ouçamos esta mensagem cantada. Se isto não for amor. Oh, que coisa boa! Sonho realizado, hein? É gravar essa linda canção, Suelen? Se isso não for amor. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos lá. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim.
mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Só vocês agora cantando com a gente. Vamos lá. Conosco. Se isso não for amor, o oceano Não há estrelas no céu. não há estrelas. Tá lindo, Raízes Modão, hein? As andorinhas não voam mais. Elas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Nada tem valor. Se isso não for amor. Glória a Deus. Que amor é este? Que amor tão grande é este que nos alcançou. E por isso que hoje estamos aqui, falando deste grande amor. Um amor de misericórdia que alcança a todas as nações e povos e línguas. Este é o amor de Deus. Glória a Deus. E Ele ama a todos por igual. Ama tanto, Deus ama tanto, que enviou seu Filho unigênito para vir se entregar aqui em resgate das nossas vidas. Este que é o amor de Deus, que nos alcançou e alcança a todos quantos abrirem seu coração e deixar Ele entrar e fazer morada. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, entrarei, cearei com ele, ele comigo, e farei nele morada. E fica para sempre morando com todos aqueles que abrem seu coração para que ele possa entrar e fazer morada. Glória a Deus. Gostaria de vos convidar agora para mais uma meditação na Palavra de Deus. É um livro que ultimamente eu tenho lido também bastante, a Bíblia Sagrada, temos que ler, de Gênesis a Apocalipse, mas tem um período que a gente passa lendo mais aquele livro,
e eu tenho meditado bastante neste livro também. E Deus tem me falado profundamente sobre esta passagem aqui da Palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Abacuque, capítulo 3, e vamos ler essa passagem aqui, primeiro versículo 19, que nos diz assim, 3 e o 19. 17 por diante. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus tem reservado para nós no dia de hoje. Aqui nos fala esta mensagem, quando lemos, um profeta que estava aspirando, desejando a intimidade mais profunda com Deus. E também por conta de alguns questionamentos que ele tinha, pelo momento que a sua nação estava passando, ele estava muito aflito. E ele se identifica como um profeta. E vemos pela palavra do Senhor, quando lemos e meditamos, que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Abacuque 3:1 diz, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Uma oração que ele fez. É aquele diálogo que você tem para com Deus, que muitas vezes você expõe, você se derrama ali na presença do Senhor com alguns questionamentos, algumas dúvidas que surgem na trajetória da vida do cristão. E muitas vezes chegamos a este mesmo momento de Abacuque, de falar com Deus, de questionar, que não estava entendendo muita coisa. E Deus é tão bom, Deus nos conhece tanto, que a sua soberania, a sua misericórdia, que nos alcança de uma forma tão gloriosa e nos entende e vê as nossas limitações, que Ele compreende quando nós estamos questionando por não estar entendendo o momento, como também quando não está aceitando. Ele entende. E aqui Abacuque não estava entendendo. E falamos tudo que estamos precisando, que estamos sentindo, expondo assim nossas dúvidas. E foi isso que aconteceu com Abacuque. E o que nós devemos levar em oração? Tudo o que precisamos. Gratidão, louvor, pedidos daquilo que estamos precisando, como também nossos questionamentos, que muitas vezes surgem. E a dúvida da oração não respondida, porque Deus estava em silêncio, mas Deus já estava ouvindo. O profeta não conseguia entender, era um aparente, não era o silêncio, para ele era, mas é que Deus já estava
trabalhando em sua vida, só que ele não estava entendendo. Era um aparente silêncio de Deus, diante, né, da situação difícil que ele estava vivenciando. E o povo se encontrava muito rebelde, muito distante de Deus. Vamos ver o que é que nos diz aqui Abacuque 1 e 2. Até quando, Senhor? Ele disse. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Até quando isto vai ficar acontecendo? Eu estou te clamando, eu estou buscando, eu estou pedindo pressa nas respostas das minhas orações. E até quando? Clamarei eu e tu não me escutarás. Mas Deus estava vendo tudo, escutando tudo, ele que não estava entendendo. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão, no versículo 3, me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai daqueles que precisam ser castigados, porque o ímpio cerca o justo e sai o seu juízo pervertido. Deus, está tudo aqui diferente. O justo está sofrendo, o ímpio não está sofrendo, eu não estou entendendo. A lei se afrouxa, tá verdadeira, né, assim, inversão de valores. E eu não estou entendendo tudo isso. Mas eu estou gritando, estou pedindo e tu estás em silêncio. Por que tu não me atendes? Ele estava com esta dúvida, né? Porque Deus estava em silêncio. Será que você, no dia de hoje, está se identificando também com Abacuque, o profeta Abacuque, que está orando e ainda não chegou a resposta das suas orações, e você está achando que Deus não está ouvindo, que Deus não está atendendo e nem vai responder? São momentos que o cristão passa na sua trajetória de vida aqui na terra. E às vezes é até necessário passar, porque é nestes momentos que oramos mais, que buscamos mais a Deus e que Ele se revela mais para nós. E às vezes não entendemos que Deus já está trabalhando, que Deus já está respondendo. Só que nós queremos da nossa maneira. E Deus não age assim, da maneira que nós queremos, da maneira que Ele quer. Ele é perfeito em tudo o que faz. Ele é soberano. Glória a Deus. E muitas vezes, né, alguns têm feito alguns pedidos e quer pressa naquela resposta. Mas Deus vê o tempo certo, qual é o melhor tempo dele dar aquela resposta que nós estamos pedindo. E muitas vezes a gente chega até a murmurar no coração, às vezes nem fala, mas no pensamento, né, vem um pensamento assim: mas por que, Senhor, estou te servindo fielmente, tenho procurado andar nos teus caminhos com fidelidade e não estou vendo ainda a resposta daquilo que eu estou te pedindo há algum tempo já. Mas Deus sabe o porquê e Ele tem o momento certo de nos responder. Glória a Deus. E Ele estava preocupado com a nação, a sua nação. E estava dessa forma: muita destruição, frouxidão da lei, cada um fazia o que queria e o julgamento era tudo assim, valores, né, que não estavam ali cumprindo realmente a lei como deveria, porque estava acontecendo muitas injustiças e assim estava a sua nação, em destruição, frouxidão da lei e muita injustiça.
E ele estava com muitas dúvidas. Por que ele estava clamando? Por que ele estava pedindo? E Deus ainda não tinha mandado a solução ali, né? O castigo para a sua nação. E ele dizia, por que tudo isso acontece, Deus? Pobreza, fome, desemprego. Por que tudo isso está acontecendo? Mas o bom foi que ele foi falar com Deus. O melhor foi isso, né? Que ele já conhecia o Deus que servia, e aí ele foi questionar com Deus. Entrou na presença de Deus e ficou questionando para que Deus respondesse. E Deus estava ouvindo, sim, as orações de Abacuque. Deus ouve. No momento que nós propomos em nosso coração, eu vou buscar, Deus já está vendo. E quando abrimos a nossa boca, a Bíblia diz que antes que haja uma palavra em nossa boca, eis que tudo Deus vê, eis que tudo Deus conhece. Deus já estava ouvindo tudo, Deus já estava contemplando tudo, mas Deus estava esperando o momento certo para responder a Abacuque. E deixou que ele falasse, deixou que ele questionasse. Muitas vezes, quando passamos por algum momento difícil, que vem os questionamentos, lá na frente a gente até pede perdão a Deus, não é? Porque a gente às vezes pensa muita coisa assim, Deus me desprezou, eu estou aqui nesse momento de aflição, será que Ele não está me vendo? E começa a vir, né, às vezes até murmurações. E Deus vê tudo. E nós não somos diferentes de Abacuque. Passamos por esses momentos de questionamentos, né? A resposta não foi da maneira como Abacuque esperava. Deus disse, sabe como Abacuque? Que estava levantando uma nação que ia castigar seu povo. Aí ele estava pedindo um livramento. Que Deus viesse logo com a solução, que mudasse aquele quadro de sofrimento do seu povo. Aí Deus disse, eu vou levantar uma nação para castigar o meu povo. E jamais ele esperava isso. Ele esperava o quê? Que Deus ia mandar, né, vá à frente da batalha e mate todos que vinham pela frente e vá guerrear, vá lutar. Deus disse, não, estou levantando uma nação para castigar o meu povo. Aí foi que Abacuque ficou mesmo assim, como? Como pode Deus me responder dessa forma? Que vai levantar uma nação para castigar o meu povo, já está sofrendo tanto. Mas é que eles tinham deixado o Deus verdadeiro. Eles tinham deixado de adorar, se distanciaram muito da presença de Deus, adorando a vários deuses pagãos. Tinham pecado muito, se distanciado muito de Deus. E Deus resolveu agir assim. Que Deus faz assim, Ele é soberano. E a dúvida, aí foi que aumentou, de Abacuque, sobre os métodos de Deus. Como Deus vai agir dessa forma? Levantar uma nação para castigar o seu povo? Uma nação não é a nossa outra nação que vem castigar o nosso povo. Eu pedindo ajuda a Deus para ele solucionar esse sofrimento, acabar, nos ajudar. E ele me fala que vai levantar uma nação para fazer o meu povo sofrer mais ainda. Olha, a segunda dúvida é como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar o seu povo. Seu povo tinha entrado na idolatria. E Deus diz, eu vou levantar uma nação. Ele diz, como pode? Que método é esse que Deus vai usar de levantar uma nação ímpia para castigar o meu povo que já está sofrendo tanto? Mas aí ele chega a um entendimento. Sabe como é que nos diz? Aqui a palavra do Senhor nos diz assim. Deus é tremendo em tudo que Ele faz.
Não és tu desde sempre? O Senhor vinha falando com ele, né? E então passará como vento e pisará e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Deus, meu santo? Aí ele disse, é, Senhor, tu vais agir assim. Agora eu reconheço a tua soberania, realmente tu ages da forma que tu queres, na hora que é a hora aprazível tua, no momento teu, tu ages como quer, porque tu és soberano. Aí quando foi Deus falando com ele, aí quando chegou no versículo 12, não és tu Deus sempre, ó Senhor meu santo? Eu já entendi, Senhor, tu vais agir de uma forma diferente, mas nós não vamos morrer. Aí ele disse, o bom é que nós não morreremos. Eu já entendi. Tu vais agir desta forma porque tu és soberano. Mas há uma esperança que nós não morreremos. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Eu já estou entendendo tudo agora. Tu estás levantando para castigar os rebeldes. Mas nós que te servimos com fidelidade, não morreremos, mas o juiz é teu, a soberania é tua, tu ages como quer, e eu já estou entendendo e ficando aqui, só na tua dependência. Aí foi quando ele disse, tu és santo. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Eu estou entendendo, nós não vamos morrer. Os teus filhos que andam com fidelidade, nós estaremos vivos. Eu já estou entendendo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olha para os que estão procedendo aleivosamente, e se calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele estava dizendo, realmente, Senhor, tu ages de uma forma soberana diferente, de muitas vezes que eu não entendo, mas eu já estou reconhecendo a tua soberania. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Deus, na sua soberania, ele tem todo o direito de agir como ele quer em nossas vidas, né? E aí ele aceitou a vontade de Deus e foi adorar ao Senhor, dizer que Deus realmente é santo, age como quer, da forma que quer. Glória a Deus. Às vezes, temos algumas dificuldades de entender o agir de Deus, de como Deus está agindo e de como Ele pode responder. Mas isso é a forma como Deus age e a forma como Ele quer agir, porque Ele é soberano. Deus é soberano em nossas vidas e tem todo o direito de agir como Ele quer. A sua palavra diz, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. O agir de Deus, os pensamentos de Deus, Ele é soberano. E aí, Abacuque resolveu esperar. E aí, sabe o que é que ele diz? É muito lindo quando Deus age, quando Deus responde como Ele quer. Vamos ver, Abacuque 2:1. Olha, foi que ele disse, como ele estava tão diferente, estava mais tranquilo, mais confiante. No capítulo 2 ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Olha, agora vai ser diferente. Sobre a guarda me colocarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Agora eu vou ficar em silêncio. Agora eu não vou mais questionar, porque Ele é meu Deus, meu Senhor, eterno.
e Ele é soberano em tudo que faz. Eu vou ficar na torre de vigia. Eu vou ficar aguardando o seu agir. E a forma como Ele fizer, essa será a melhor. E eu já estou seguro que Ele já está agindo. Eu vou ficar na torre de vigia e ali vou aguardar o agir de Deus. Então, o Senhor, quando Ele resolveu ficar dessa forma, na dependência de Deus, a Bíblia diz, então o Senhor me respondeu e disse, Abacuque, Deus é tremendo, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu vou responder dessa forma. Escreva. Eu não esperava que seria assim. Jamais Abacuque imaginava que Deus ia responder dessa forma. Pega uma tábua, Abacuque, e escreva. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até ao fim falará, e não mentirá se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Que palavra tremenda Deus falou com Abacuque. Que até nos nossos dias esta palavra fala, o justo viverá pela fé. Olha, Abacuque, você não é para viver pelo que vê, pelo aparente, pelo que você acha, aquilo que você espera que vai ser do seu jeito. Mas o cristão, olha, Abacuque, vai ter que ser escrito e sair na tábua, viu? O justo viverá pela fé. É por fé, Abacuque. A vida do cristão é vivendo de fé, de dia em dia, dia após dia, por fé. E até hoje, que palavra o Senhor falou para Abacuque, respondeu, mandando ele escrever. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Mas o justo é diferente, Abacuque. O justo viverá pela sua fé, viverá pela fé. O justo não é pelas obras, não é porque ele porque dá esmolas, não é porque é caridoso, mas é pela fé. É aceitando Jesus pela fé, vivendo por fé, dependendo nele por fé, esperando a sua vinda gloriosa pela fé. O justo, até hoje, este versículo fala poderosamente conosco. E foi naquele dia de tantos questionamentos. Ele disse, sabe, Deus falou comigo, Ele é soberano, Ele é poderoso, e eu vou ficar na torre de vigia para esperar Ele falar comigo, para esperar na dependência dEle, para Ele responder. E o Senhor falou dessa forma, pega uma tábua, Abacuque, e escreve, o justo viverá pela fé. É assim que eu quero, Abacuque, você vivendo. E todos quantos lêem a minha palavra, esta é a palavra do Senhor para nós. O justo viverá pela fé. Não é pelo que nós estamos contemplando, não é pelo que conhecemos, mas é por fé. Glória a Deus. E Deus respondeu, né? Dessa forma. Então, foi uma dúvida que foi transformada em louvor. E no início do livro, né, de Abacuque, nós vemos a sua oração falando com Deus. Os seus questionamentos. Foi orar. E aí Deus falou com ele da forma que Deus queria falar. Ele achava que Deus não estava ouvindo, que quem sabe Deus não iria responder, que estava tão difícil a situação da sua nação e a cada dia piorava. E Deus falou, respondeu,
os métodos que Deus, né, apresentou a ele foi aqueles que ele jamais imaginaria que Deus ia usar outra nação ímpia para castigar a sua nação. E ele ficou, né, mais sem entender. Mas aí depois Deus foi falando e aí ele chegou a dizer: Tu és o eterno, Tu és soberano, Tu és Deus. E eu vou ficar, sabe, Senhor, agora na torre de vigia e vou aguardar a Tua voz e vou aguardar agora as respostas, mas de uma forma diferente, mais quieto, mas dependendo de Ti. E foi lindo, não é? Porque Deus, Ele não deixou de responder o seu servo. Ele se humilhou, reconheceu a soberania de Deus. E vemos, né, ele alegre no final do capítulo 3, quando ele chega a dizer, né, a palavra do Senhor aqui nos diz, começa a exaltar ao Deus Todo-Poderoso. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar. Tu és grande, Deus. Tu és aquele que abriu o mar e passaram a seco pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descansei eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. O povo que nos destruirá. Porquanto agora é diferente, sabe, Deus? Eu não vou mais questionar. Para mim pode acontecer isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, mesmo que tudo isso venha acontecer. Mas como eu estou te conhecendo mais, eu vou me alegrar. Se tudo isso acontecer, não tenha vacas, não tenha mantimento, a seca chegue, não dê lavoura neste ano, mesmo assim, se tudo isso acontecer, aí ele diz aqui, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, nem haja mantimento, nem vaca, nem ovelha, nada, nem haja lavoura. Todavia, agora é diferente, Deus. Estou te conhecendo mais de perto. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, é diferente, né? Quando passamos a conhecer a Deus mais de perto. Ele é soberano. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que cuida e cuida muito bem. No início do livro, tantos questionamentos, né? E depois Deus respondeu, disse o que ia fazer com a sua nação, ia castigar. Não era aquela forma que ele queria que Deus respondesse. Mas é que Deus tem formas que só Ele sabe como agir com cada um de nós. E Ele faz tudo perfeito. E depois Deus diz, escreve, o justo viverá pela fé. Eu quero você vivendo por fé, Abacuque. Deixa as dúvidas de lado, tantos questionamentos, porque eu sou Deus, eu não mudo. Eu sou do passado, do presente e do futuro. Olha, escreve aí nas tábuas, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Descanse em Deus. Creio que Deus está falando com alguém. Deus não está respondendo da forma que você quer ou esperava, mas Ele está respondendo sim. E a forma que Ele responde é perfeita, é agradável. Glória a Deus.
Descansa em Deus. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Ele nos ama tanto que só atende no tempo dele, só responde no tempo dele, porque ele nos ama. Vamos ouvir com o cantor Júnior, Bondade de Deus. Te amo, Deus, sua graça nunca falha, e meus dias eu entrego em suas mãos. Do momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Com todo o ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. A sua voz me conduz em meio ao fogo, na escuridão, ao meu lado sempre está. Eu sei que és meu Pai e amigo também. Eu viverei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Com todo o ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade me seguirá sim. Sua bondade me seguirá sim. Minha vida rendo ao meu Senhor, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá sim. Sua bondade me seguirá sim. Sua bondade me seguirá sim. Minha vida rendo ao meu Senhor, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá sim. Glória a Deus. A bondade do Senhor vai nos seguir até o fim, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Joelma vai estar enviando saudações. Eu quero enviar também, neste momento, para a missionária Luciana. Quando eu cheguei, a Joelma estava falando, cheguei um pouquinho atrasada, devido a alguns compromissos. E ela estava aqui já enviando saudações. E eu vi quando ela falou, a missionária Luciana, ali da Espanha. Queremos enviar mais uma vez para vocês, pastor Gleidson, missionário, que estão aí fazendo uma obra tão gloriosa para o Senhor. E nós aqui, no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus Alagoana, estamos de mãos dadas, cooperando e orando também por vocês. E o Deus que começou a boa obra, aperfeiçoará. A cada dia vai dar força a vocês. De vez em quando eu vejo vocês aí, evangelizando, entregando folheto. Tem sido uma bênção e eu tenho visto, temos todos visto como Deus tem estendido a mão
E como a igreja está cheia, né, de novos convertidos, é o Senhor que faz isso. E vocês que estão aí trabalhando para o Senhor. Continuaremos aqui orando, intercedendo por vocês. Glória a Deus. Sim, vamos saudar, né, nossos irmãos que estão nos acompanhando. Felipe Santos, ele colocou aqui no comentário que ele é daqui de São Miguel, porém ele está no momento, deixa eu olhar aqui, eu notei aqui. Ele está em Mato Grosso do Sul, lá em Jaciara. E ele disse que aceitou Jesus aqui, né, ouvindo as pregações do departamento do jovem Shekinah. Que bênção! Que bênção de Glória Deus. a Deus. Temos também a Nayara Santo, esposa do diácono Bruno, Maria Santos, Denise Tenório, Benildes Laranjeira, também está nos Bênção. acompanhando, Cátia Lúcia, Renato Nunes da Silva, diácono Tairone, também ali da fazenda, da Decoité, Que João maravilha. Pablo. Licença, e tem algumas irmãs também que sempre estão ligadas conosco, de algumas congregações aqui que ficam Isso. nas fazendas, Isso. nas usinas, né? Queremos também enviar saudações, e agora esqueci o nome. Porto Rico. Aqui estava em festa hoje. Rosário. A Rosário, Estive pronto. lá com eles também. Foi hoje pela bênção. manhã? Pela manhã. Maravilha, que bênção. Foi bênção de Então, Deus. enviamos para as irmãs aí de Rosário. Isso. Nessa congregação fica na fazenda, um pouquinho mais distante. Isso. Mas é uma bênção ali, as irmãs estão sempre no ciclo de oração, Verdade. ajudando a esposa do dirigente da congregação. Tem sido uma bênção. Então, as Bênção nossas de saudações. Sim, foi uma bênção de Deus, irmã. E eu achei lindo que, nos agradecimentos, a irmã Cícera falando, né? A dificuldade que eles enfrentam, mas que não é obstáculo para chegar na casa do Senhor. E quando chove, muito Isso. mais, né? E sim também agradecer as sacolas enormes de manga que enviaram. Jaca, manga, uma bênção. Isso. Né? Nossa gratidão, irmãs. Que o Senhor continue abençoando vocês Amém. aí nessa congregação e servindo ao Senhor com amor. Isso. E já vou falar o segredo, revelar o segredo. O presente da senhora e do pastor está guardado. Amém. Eles guardaram, a irmã Cícera. Já adiantei. Ela me falou e acredito que amanhã ela estará entregando a senhora. Amém. Estarei aguardando. Foi uma festa maravilhosa ali, né? Com a presença do Senhor. Deus se fez presente de uma forma maravilhosa. Amém. Cláudia Isidoro também está nos acompanhando. Ali da AD nas Mangueiras. Maria do Carmo, ali da AD Monte do Evangelho, também está nos saudando. Sueli Silva, sobrinha da irmã Silvia Cardoso. Nossa querida companheira, irmã Nádia Feitosa, também está saudando com a paz do Senhor. Amém. Nivanildes Tereza, também. Aline Alencar, Márcia Martiliana, esposa do presbítero Beto. Valdete, ali, nossa irmã, esteve conosco ontem aqui no ciclo de oração na sede, a maestrina do departamento, né, ali da Veracruz. Amém. Presbítero Williams Ricardo, juntamente com a irmã Verônica, também está nos acompanhando. Keila Régia, minha amiga lá de Coruripe, também está nos acompanhando pelo link, né, lá do YouTube. Noêmia Maria, Tâmara Serafim, lá de São Paulo, minha cunhada também. Ai, que bênção. Está nos acompanhando, nos saudando com a paz do Senhor. Maravilha. Silvaneide Ferreira e Rosiane Omena. A irmã Luciana Freitas acabou de falar. Minha gratidão por vossas orações. Amém, amém. Glória a Deus. E irmã Elisângela Silva, nossa companheira, também está nos acompanhando, intercedendo por nós. E gostaríamos também de, aproveitando, né, que estamos aqui, pedir orações pelo ciclo de oração, né, para que vocês também participem junto conosco. Todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, a transmissão aqui no Templo Sede, Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Estamos juntos, né, aí, todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas é a transmissão. E gostaríamos também que vocês que são ouvintes aqui fiéis, né, do programa Mulher Virtuosa também estivessem conosco, compartilhando também para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, como também na sua igreja. Você pode compartilhar e assim você vai estar evangelizando e abençoando muito mais vidas. Tem aqueles irmãos também que não podem se deslocar, né, até o templo,
E aí tem o culto no seu lar, como também aqueles que às vezes se encontram nos hospitais, no leito de enfermidade, nos presídios, até no setor do trabalho. Isso. Tem muitos irmãos que falam que Acompanha. colocam um fonezinho e fica ali acompanhando. E tem aqueles que podem ouvir sem o fone, aí coloca lá E evangeliza Isso. ali os que estão por perto. acompanhando. É bênção. É uma bênção, é uma manhã de bênçãos, né, da presença do Senhor. E já temos ouvido relatos de irmãos que receberam curas, muitas bênçãos, né? Temos ouvido testemunhos do que Deus tem feito, né? Verdade. E fazemos a obra do Senhor, Ele manda a gente fazer, ordena, é para fazer, ide. Glória a Deus. E aí nós obedecemos, né? Verdade. E aí Ele faz o que só Ele pode fazer. Aleluia. Salvar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo e preparar para estar esperando a sua vinda gloriosa, Amém. Glória a Deus. né? Porque não é só as bênçãos aqui. Estamos esperando a sua vinda gloriosa a qualquer momento. Jesus. Glória a Deus. E é para isto que hoje estamos aqui e nos cultos, a cada dia fazendo a obra do Senhor, porque temos esta fé. O justo viverá pela Glória a fé. Deus. Temos esta fé que Ele foi, mas em breve Ele voltará para buscar a sua Glória a igreja. Deus. É por isso que estamos pregando, porque não queremos que você fique. Queremos que você vá junto conosco Aleluia. para desfrutar do céu que Ele preparou para nós. Amém. Glória a Deus. Verdade, irmã Miriam. Amém. E pedido de orações, nós temos a Dilson Vicente, que Sim. está pedindo oração, e também oração, né, pela família do saudoso Juarez. Pode pedir aí a oração. Pode, né? Vamos estar orando, né, por sua família, né, pois hoje ele partiu, né? É uma perda. Nós tínhamos, né, um carinho especial, não só por ele, mas por toda a sua Toda a família. família, irmã Benilda, sua esposa. Isso. Vamos estar orando por ela, né, irmã Miriam? Pois não é um momento fácil, está passando por um momento muito difícil, mas eu creio que o Espírito Santo irá confortá-la. A Bíblia manda chorar com os que choram, né? Isso. Então, neste momento, estamos também orando para que o Senhor console toda a família. Isso. Verdade, minha querida. Vamos orar. Vamos também orar. pelo irmão Beto, ali da desembargador também, que está passando por um processo de enfermidade, mas ele crê que se orarmos, ele será curado. Em nome de Jesus. Amém. Pode fazer a oração. Vamos orar. Oremos em nome de Jesus. Querido e amado Deus de Israel, adentramos na tua santa e gloriosa presença, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que podemos imaginar. Senhor, que nesta tarde o Senhor possa entrar de encontro, Senhor, na vida daqueles que em Ti esperam. Senhor, visita irmão Adilson Vicente nesta tarde, seu filho, sua família, o qual o Senhor sabe a sua necessidade. Também Te apresentamos o irmão Beto, Senhor, o qual está passando ali pelo aquele processo de enfermidade, mas o Senhor tem marcado um encontro especial com ele. O Senhor tem sido na vida dele, tem fortalecido as suas forças, tem se revelado no meio da sua família, Senhor. Cremos que Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Também Te apresentamos a nossa irmã Benilde, Senhor, o qual está passando, meu Pai, por este momento tão difícil. O qual hoje ela perde seu esposo, seu companheiro, seu amigo, companheiro de uma vida, Pai. Mas o Senhor tem enviado o Espírito Santo Consolador para confortá-la nesse momento tão difícil. Então que o Senhor vá de encontro, ó Pai. Vai confortando, vai consolando, vai dando um abraço nesse momento difícil, ó Deus. A certeza que o Senhor nos dá é que o Senhor não desampara. E que tudo que vem acontecer na nossa vida é vontade permissiva do Senhor. Ó Deus, nos guarda, nos livra. Senhor, visita os hospitais nesta tarde. Vai de encontro com aqueles que estão acamados, Senhor, que por muitas das vezes até desenganado pela medicina, pelos médicos, ó Pai. Mas creem que o Senhor é o médico dos médicos. Visita os presídios, ó Senhor. Visita, meu Pai, aquele lugar onde muitos não querem adentrar,
mas que a tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo é poderosa, Senhor, para ali desempenhar, Senhor, um excelente trabalho. Deus, visita aqueles, ó Senhor Jesus, que tem se encontrado também, ó Pai, em meio, Senhor, à adversidade, muitas das vezes desenganado, ó Deus, abandonado, ó Deus, e tem até mesmo, Senhor, perdido a esperança. Mas o Senhor é aquele que não desampara. O Senhor é aquele que alimenta a alma, o corpo e o espírito. Deus, visita as mentes, Senhor, nesse instante. Ó Deus, vai repreendendo todo espírito, Senhor Jesus, negativo, espírito contrário, toda palavra, Senhor, contrária, que tem sido levantada, Senhor, contra a tua igreja. Jesus, visita aqueles que estão passando por quadro de depressão, Senhor. Deus, tu é o psicólogo dos psicólogos. O Senhor é aquele que visita a mente. O Senhor é aquele que visita os órgãos, que visita o coração, Senhor, porque tu sonda e sonda com excelência. Ó Senhor, nós te pedimos, já te agradecendo, porque nós cremos no teu agir, no teu operar e no teu milagre. Que venha ser feita sempre a tua vontade, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tu és poderoso. Em ti está o poder. Então, nossas orações nós elevamos diante de Deus e Ele ouve e nos atende. Nós servimos a um Deus que está vivo, a um Deus que age em prol dos seus filhos. Então, creia que o Senhor já entrou com providência, que o Senhor já está agindo. Se é cura, Ele já está curando. Se é solução de problemas, Ele é um Deus Pai que cuida e cuida muito bem. Deposita nele a tua confiança e espera que o milagre virá, a bênção vai chegar. Glória a Deus. Vamos nos despedir, não é? Sim. Agradecer a cada um, né, que esteve conosco desde o início da programação. Também te convidar a sempre estar atento aí, você que nos acompanhou pelo YouTube, ativou o sininho, todas as vezes que nós tivermos uma programação ao vivo ou sendo transmitida, você será notificado. Isso mesmo, compartilhe também. Amém, glória a Deus. Queremos aqui deixar nossa gratidão por vocês e ter estado conosco até o final de mais um programa Mulher Virtuosa. Desejamos a todos vocês um final de semana abençoado, uma semana com Jesus abençoada. Glória a Deus. Todo final de semana tem festa, né? Nas igrejas tem um culto. Amanhã, logo cedo, escola dominical, já estaremos na classe. Quero enviar também saudações à classe que o Senhor tem me confiado. Glória a Deus. Para estar ali com as irmãs amanhã, não faltem. Isso. As alunas ali que tanto amamos. Glória a Deus. Então, é escola dominical, à tarde sempre tem evangelismo e festividades também, e à noite também. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um. E hoje à noite teremos também a Santa Ceia na congregação Sinibu, que vai ser Sinibu, a usina Sinibu e a usina Porto Rico. Vão estar ali presentes e estaremos ali também com o pastor Jairo para adorar o Senhor e toda aquela igreja. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Amém. Ouça esse hino e olha, Luciana, vocês que são aí, né, os missionários que falam espanhol, vocês vão louvar junto com a Mica agora. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad.
que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, oh todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi